Bom dia, Moacir, Lourenço, demais companheiras e companheiros aqui presentes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que você nos fez e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é um debate bastante importante. Eu acho que é uma reflexão que, talvez, por iniciativa do próprio movimento sindical, nós devêssemos ter dado mais atenção a isso, que, de fato, é um tema muito importante analisar o que implicou na vida dos trabalhadores e o que implica na vida dos trabalhadores hoje a Constituição que o país aprovou em 1988. Eu gostei muito da fala do Moacir, eu vou fazer uma fala mais complementar, tocar outros aspectos que eu acho que também são relevantes em relação a essa discussão. Nós tivemos, obviamente, na Constituição de 88, fruto da pressão do movimento sindical, dos movimentos populares e do trabalho de alguns parlamentares aqui dentro, que souberam ser fiéis a essa representação que receberam dos trabalhadores, uma série de conquistas. Eu não diria que, de conjunto, a Constituição tenha sido uma conquista do povo, que é uma Constituição muito contraditória. Depois eu vou voltar um pouco a esse tema, na medida que assegurou, sim, alguns direitos para os trabalhadores, mas, por outro lado, consagrou o controle do poder econômico sobre o nosso país. Isso também tem consequências que nós vivemos, ou sofremos ainda nos dias de hoje. Mas eu queria, no sentido do que o Moacir já disse, inclusive, só ressaltar algumas questões, porque, de fato, o senador Paim também tocou nesse assunto, na medida que a Constituição ela trouxe alguns avanços importantes para os trabalhadores, o que nós vivemos de lá até agora, e continuamos a viver nos dias de hoje, é uma tentativa de fazer retroceder esse processo, Então, não é só um problema daqueles parlamentares que cumpriram um papel importante aqui e não se reelegeram. Aqui é um problema mais geral no Congresso Nacional Brasileiro e no sistema eleitoral do nosso país, que é justamente a incidência do poder econômico, através do financiamento das campanhas. Há uma discussão agora no STF, que eu espero que o STF... Me permita que eu também dê minha posição. Que bom que está 4-0. Acabar com essa mamata de empresário investir 30, 40, 50 milhões numa candidatura de um parlamentar. Isso não existe. Claro que está comprando o mandato dele. Exatamente. Ninguém bota 50 milhões na mão de alguém porque virou Papai Noel. Tudo bem que é fim de ano, mas não existe isso. Então, agora vai ser só individual e, para mim, o limite tinha que ser, no máximo, o salário mínimo. Isso se aqui no Congresso Nacional, Paim, a revelia da tua vontade, eu sei, se aqui no Congresso Nacional eles não deram um jeito de votar alguma coisa que volte a situação de antes. Você sabe como é que funcionam as coisas aqui. Mas esse tema, ele tem uma relevância muito grande que as pessoas não necessariamente têm consciência. Ou seja, nós tivemos, para tomar a presidenta da República que está em exercício, ela gastou, de acordo com as informações lá no TSE, 130 milhões de reais, que é o que está registrado. Disso, não, 130, não, 230 milhões, que é o que está lá registrado. Disso, 107 milhões foram empreiteiras que doaram, Agronegócio, 40 milhões. Bancos, 30 milhões. Obviamente, isso depois interfere na política econômica que vai ser definida por esse governo. E aqui no Congresso Nacional, a pedreira que o senador Paim e outros parlamentares que estão aqui, que defendem os trabalhadores, enfrentam, é a expressão desse mesmo problema. Então, você veja, a PEC 369, ela quer dizer o quê? Ela está tentando fazer retroceder tudo que se conquistou em termos de direito sindical e direito trabalhista. O problema da emenda 3, que acabou sendo aprovada, depois vetada pelo Lula, a tentativa de reconsolidar a CLT, que está em debate na Câmara neste momento. O problema da lei que estabeleceu a demarcação das terras dos povos indígenas e quilombolas, está, de novo, ameaçada por uma PEC que está em discussão aqui no Congresso Nacional. O Paim já falou da lei de combate ao racismo do CAO. Exatamente. Então, uma série dessas conquistas estão ameaçadas por esse problema que tem a ver com a base do funcionamento das instituições no nosso país. Mas há outras coisas que eu queria destacar que tem a ver com o problema da falta de regulamentação. O Moacir falou vários. Agora, o salário mínimo, de acordo com o cálculo do Diese, pela Constituição, deveria ser R$ 2.800. E ele hoje é definido em um pouco menos de R$ 700, Proteção contra a demissão imotivada. O Congresso nunca regulamentou isso, o STF ameaçou, aí vieram aqui e botaram 3 salários mínimos para 20 anos de trabalho. 3 salários da pessoa para 20 anos de trabalho. Negociação e contratação coletiva do funcionário. É porque nós estávamos por aqui forçando a barra com a pressão do movimento sindical
para aprovar um salário mínimo por ano trabalhado de aviso prévio. E daí o Supremo ameaçou que ia atender essa demanda do movimento sindical, ligeirinho aprovaram um aviso prévio desse tamanho. A representação sindical na base, o representante dos trabalhadores, nada disso foi regulamentado até hoje. São direitos que estão lá, mas, de fato, nós não temos acesso a eles. Eles são direitos fictícios. Por outro lado, o direito como da propriedade é uma coisa absolutamente vigente no país hoje. O Agostinho estava me dizendo agora há pouco de um trabalho que vocês estão fazendo aqui em relação ao problema do agrotóxico no país. Hoje nós temos uma situação em que a maior parte das terras agricultáveis do país estão sob controle de empresas que fazem o que querem dessas terras. Ao invés de produzir alimento para o povo brasileiro, produz soja para exportar para a Europa, para virar ração de gado. E nós estamos importando feijão preto da China, porque não se produz aqui no Brasil. Porque a pessoa pode fazer o que quer da sua propriedade. Esse direito está vigente. Agora, os direitos nossos, não, né? Agora, eu queria chamar a atenção para um outro tema, companheiros e companheiras, e eu queria, inclusive, deixar uma sugestão aqui, senador Paim, que tem a ver com um problema mais da atualidade. A Constituição de 88, ela, em tese, assegurou as liberdades de organização, de manifestação para os trabalhadores, para a juventude brasileira, e, na nossa avaliação, nós vivemos uma situação bastante preocupante neste momento. Para além daquilo que o movimento sindical já vem suportando há anos, que são leis, medidas adotadas às vezes pelo Legislativo e às vezes pelo Judiciário, que limitam o direito de greve, o direito de ação sindical, como interdito provisório, por exemplo, que é uma excrescência do ponto de vista legal, há, nesse último período, uma escalada, um recrudescimento da repressão policial às manifestações de rua, dos trabalhadores da juventude, às greves dos trabalhadores, uma ação extremamente violenta. Agora, recentemente, o governo de São Paulo anunciou um investimento de 500 milhões de reais em armas não letais para se preparar, o governo de São Paulo, não minto, o governo do Ceará, 500 milhões de reais para comprar armas não letais para dotar a polícia do Ceará de condições de enfrentar as mobilizações que estão previstas para a Copa do ano que vem. Então, em São Paulo, nós temos, neste momento, cerca de 160 trabalhadores e jovens indiciados por estão sendo acusados pela polícia de terem organizado as manifestações que houve em São Paulo. Nós temos 2 jovens indiciados na Lei de Segurança Nacional, 50 anos depois do golpe militar, 30 anos depois do fim da ditadura neste país, né? E são inquéritos que são verdadeiros amálgamas. O que está ocorrendo, Paim, é que está se tentando transformar as lideranças dos movimentos sociais, as direções das organizações políticas em quadrilhas. O Congresso Nacional aprovou em agosto, e foi sancionado pela presidenta, a chamada Lei das Organizações Criminosas. Bom, sabe como é que a Polícia de São Paulo está fazendo? Não é só de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós temos um problema grave no Estado, já fizemos uma reunião com o governador Tasso Genro para discutir isso. A polícia prende o jovem, prende o trabalhador e fala, tá bom, você estava na manifestação, quem te chamou? Quem é que financiou o panfleto? E, obviamente, qualquer manifestação é organizada por um grupo de pessoas, por alguma organização. Esse grupo de pessoas vira quadrilha. E vão ser acusadas e processadas como se fosse uma quadrilha em base a quê? A Lei das Organizações Criminosas, que foi aprovada aqui. A Polícia de São Paulo e a Polícia do Rio de Janeiro começaram, nos inquéritos, nos interrogatórios, perguntar a filiação partidária das pessoas. Qual partido você milita? Você é filiado a algum partido? Pega o Facebook das pessoas. Então, há um processo de criminalização das pessoas que lutam, que é uma coisa absolutamente inaceitável, porque lutar em defesa de uma demanda está na Constituição, é um direito. Lutar não é um crime, é um direito. Crime é não atender os direitos do povo, que está na lei. O transporte não é um direito de todos e dever do Estado? O Estado garante? Não, isso é crime. Mas isso não é criminalizado. É criminalizado aquele que luta para ter o direito ao transporte. Então, esse problema, ele está generalizado, e é importante que nós tomemos ciência disso, porque eu acho que é muito importante iniciativas aqui do Congresso Nacional em relação a isso. Qual foi o problema que nós tivemos no Rio Grande do Sul? Uma boa parte das lideranças daquele bloco de lutas, que se conformou lá naquele processo de mobilização de junho, tiveram as suas casas invadidas pela polícia, apreendeu computador, livro. Paim, isso nós vimos na época da ditadura. Eu já fui vítima disso, mas na época da ditadura, né? Dissemos isso ao governador do Estado, isso aconteceu também no Rio de Janeiro e está acontecendo agora em São Paulo. Então, há alguns governos que têm tido uma postura mais agressiva nisso, mas é um problema que é geral. Essa atitude do governo do Ceará, neste momento, é a expressão da postura que esses governantes têm em relação ao direito das pessoas, né? Aqui no Congresso Nacional, neste momento, para além da lei das organizações criminosas, Paim, está em discussão a tal da lei que tipifica o terrorismo, crime de terrorismo.
Você seguramente já deve ter lido com atenção aquilo. O relator disso é o Romero Jucá aqui. Por aquela lei, se houver uma greve, Lourenço, no setor de transporte, vai todo mundo indiciado do sindicato como crime de terrorismo. É 10 a 15 anos sem direito à fiança. Por quê? Porque você impedir o direito de locomoção das pessoas passou crime de terrorismo. Pedir para a assessoria ver se a gente entra com o requerimento para que essa lei venha para essa comissão. Só para não esquecer. Daí a gente faz o debate aqui. Exatamente. Na regulamentação que está se discutindo agora da Lei Geral da Copa aqui, há um artigo que proíbe a realização de greves no período imediatamente anterior e durante a Copa. Ou seja, o governo do Brasil passou a ser a FIFA. Então, tudo que nós conquistamos, com dezenas de anos de lutas da classe trabalhadora, da juventude, as liberdades democráticas, você bota um X em cima, porque agora quem manda é o tal do Volk lá, que é o secretário-geral da FIFA. É um negócio... Ou seja, que o governo brasileiro aceite isso, que o parlamento brasileiro aceite isso, é uma coisa completamente inaceitável, não é? Então, qual é a preocupação nossa? O que nós achamos que se pretende com isso? Porque não são medidas gratuitas. Nós estamos vivendo no país uma situação em que o povo brasileiro, a juventude à frente, voltou a tomar nas suas mãos, ou começar a tomar nas suas mãos, a luta para tentar mudar a condição de vida. Nós vivemos durante muitos anos no país, Paim, você sabe disso, uma situação em que o povo vai acumulando um descontentamento, mas as pessoas não acreditam que haja forma de mudar aquilo, a não ser esperar as autoridades fazer. Eu acho que isso começou a mudar no Brasil. As mobilizações de junho, as greves que vieram depois disso, as lutas que continuam a ocorrer no país inteiro, são a expressão de que as pessoas começaram a acreditar que, bom, eu vou lutar e eu vou mudar minha condição de vida com essa luta minha. Bom, isso é um direito que a Constituição assegura. Qual está sendo a reação dos governantes? É preciso tomar medidas em termos de repressão e de legislação e de judicialização das lideranças das organizações que têm essa postura para justamente coibir, impedir. Aqui, concretamente, a repressão da polícia, a prisão em massa dos ativistas e militantes que a polícia está fazendo e depois a judicialização desses companheiros. Leis como essa do terrorismo é para amedrontar a população, para que a população não saia às ruas e não reivindique aquilo que são os seus direitos, as suas demandas. Então, eu queria trazer para cá esse tema. Por que eu acho que isso tem a ver com o debate que nós estamos fazendo? Porque talvez a conquista mais importante da Constituição de 88 tenha sido consolidar o fim dos instrumentos autoritários que a ditadura militar usou no Brasil durante 20 anos para impor ao povo brasileiro, pela força, um governo que representava os interesses dos grandes bancos, das grandes empresas multinacionais. Isso o povo brasileiro derrubou nas mobilizações do começo da década de 80, que se consolidou na Constituição de 88, e nós estamos voltando para trás. Se nós começarmos a enquadrar numa lei de terrorismo, numa lei de organização criminosa, se nós começarmos a criminalizar, abrir inquérito, processar, prender as lideranças das lutas populares desse país, onde é que nós vamos parar? Na ditadura militar de novo. Na ditadura militar de novo. Então, desde esse ponto de vista, eu queria sugerir, senador Paim, pelo compromisso que você já demonstrou várias vezes que tem com as demandas populares, com a luta dos trabalhadores, que talvez fosse o caso, aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado, talvez junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, neste momento, é um problema, mas talvez com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos da Câmara, eu acho que a gente tinha que organizar uma audiência pública aqui que trouxesse para cá esses problemas. Trouxesse para cá as lideranças. Fiquei sabendo sexta-feira agora, Paim, sexta-feira à noite, Regiane de Oliveira, que é presidente do CEPER do Rio Grande do Sul, ela deve estar dando uma entrevista coletiva lá hoje, começou a receber ameaça de morte. A luta dos professores no Rio Grande do Sul, você sabe que é uma luta muito intensa. Eu, inclusive, falei com ela, já foi na delegacia, foi, agora vai para a imprensa, pede ao governo do Estado medidas concretas em relação a isso, mas nós vamos chegando numa situação perigosa em relação a esses problemas. Então, eu acho que valia a pena organizar aqui uma audiência pública, nós estaríamos para cá as lideranças, as organizações, para debater esse tema e ver que encaminhamento concreto é possível adotar em relação a isso. Obrigado, Paim, agradeço mais uma vez.